protozooses, que foi o que eu já comentei com vocês em aula. Vou tentar fazer um resumo para vocês terem esse material para ficar mais fácil de estudar. Então, eu comentei com vocês que as protozooses são causadas por protozoários de todos os tipos de grupos, não só daqueles que são parasitas, tá? Então, a gente tem exemplares dos grupos diferentes de acordo com a locomoção. Aí, aqui, eu comentei com vocês de todas essas doenças, tá? Eu disse para vocês que as mais famosas são a doença de Chagas, a leishmaniose e a malária, mas que a gente ia falar um pouquinho sobre as outras, tá? Tudo bem. A amebíase é causada pela entamoeba, que é esse bichinho que está aqui, e ela tem como agente etiológico esse bichinho chamado entamoeba histolítica. A forma de transmissão está muito relacionada a saneamento básico e ela pode viver no ambiente por até 20 dias. Então, é um indivíduo, né, um cisto que consegue viver bem fora do corpo onde ele vai parasitar, o que é um problema porque ele acaba ficando mais tempo com chances de contaminar os indivíduos. Os principais sintomas: febre, calafrio, enjoo, cansaço, náusea, vômito, né, e diarreia. É muito comum, inclusive, a diarreia nessa doença. Eu também citei isso para vocês. E também enfatizei que essas doenças elas têm muito em comum a necessidade de um saneamento básico adequado, tá? Bem, o ciclo a gente diz que ele é monossênico, porque ele tem apenas um único hospedeiro. Eu disse para vocês que a gente tem tanto hospedeiros definitivos quanto intermediários. Aqui a gente tem um resuminho do ciclo deles. Então, eles têm a ingestão de cistos maduros. Esses cistos eles vão para o intestino delgado. Depois eles vão desenvolver-se, se transformando num outro tipo de cisto, né? Um outro tipo de estrutura. Esse cisto que se transformou no intestino delgado vai sofrer divisões celulares e vai transformar numa fase larval chamada de trofozoito. Esse trofozoito ele vai migrar para o intestino grosso e lá no intestino grosso, parte desses indivíduos vão ser eliminados nas fezes, parte desses indivíduos vão entrar na mucosa intestinal, na parede do intestino e vão causar uma série de sintomas. Então, esse é um ciclo simples de entender e bem resumido, tá? Bem, profilaxia, que é forma de prevenção, gente. A profilaxia ela está muito relacionada, como eu disse, a saneamento básico, aqui no caso, ao tratamento dos doentes, a realização de exames periódicos com quem lida com todos os tipos de alimentos que podem ser contaminados, e a educação sanitária, que é o fato da gente ensinar como se prevenir, como se cuidar e assim por diante, tá? Bem, a giardíase é muito parecida com a anterior. Esse aqui é a giardia, que é o agente etiológico dessa doença, que está aqui para vocês verem o nome. É a causa mais comum de diarreia em criança. É muito encontrada em ambiente coletivo porque é de fácil disseminação. Normalmente a ingestão também é de cistos aqui já mais maduros. E essa fica até 2 meses exposta, enquanto que o anterior ficaria 20 dias, tá? Então a chance de contaminação é muito grande também. Os sintomas da giardíase são muito parecidos com o anterior. O que tem aqui de diferente é a produção de gases, de azia, febres amareladas e uma dor abdominal muito mais intensa que o anterior. Então, seriam sintomas diferentes, tá? Bem, a giardíase ela também pode afetar os animais. Então, tanto gatos quanto cachorros podem desenvolver giardíase. E assim como para ser humano, eles também têm tratamento. Existem, inclusive, vacinas para tratamento, que são aquelas que a gente dá normalmente nos filhotes, que faz um controle periódico, porque eles também podem desenvolver. E aí eles podem tanto ser transmissores, assim como nós seres humanos, quanto ficar doente, tá? Nesse caso, eles também ficam doentes. Tudo bem. O ciclo também é de um único hospedeiro. Aqui tem um resuminho do ciclo deles. O esquema é muito parecido com o anterior, então a gente também vai ingerir os cistos através de um alimento contaminado. Esses cistos, diferente do anterior, que vai para o intestino, aqui ele vai para o duodeno. Lá no duodeno ele também vai se transformar em trofozoito. Esse trofozoito vai migrar agora para o intestino delgado e não para o intestino grosso, que é o anterior. Do intestino delgado ele vai sofrer várias divisões para se desenvolver ainda mais. Parte deles vai ser liberado nas fezes e parte deles vai parar na parede do intestino. Então, eles podem tanto contaminar novamente através das fezes, quanto se desenvolver até a forma adulta na parede do intestino, o que leva, inclusive, a todos aqueles sintomas que a gente citou, tá? Bem,
Profilaxia, que é a prevenção, mesmo esquema, também está relacionado ao saneamento básico. Aqui a gente também tem tratamento da água como uma possibilidade e a higiene pessoal, tá? Doença de Chagas. Essa doença de Chagas eu citei para vocês, falei um pouquinho dela, de como ela funciona, de quais são os sintomas. É uma doença muito comum em regiões com casas de pau a pique, com florestas densas, normalmente interior. Ela não afeta só o ser humano, mas também a outros animais, outros mamíferos. O agente transmissor aí, que a gente pode considerar como hospedeiro intermediário, é o barbeiro, que está aqui, a fêmea do barbeiro. E o principal sintoma é o inchaço do coração. Então, uma das características da doença de Chagas é que esse indivíduo ele se instala no coração e se desenvolve por muito tempo. Eu também disse que é uma doença que a gente chama de assintomática, justamente porque ela demora anos para ter qualquer sintoma. Então, normalmente, quando se descobre, ela já está numa fase aguda, que pouco se tem o que fazer. A doença de Chagas não tem cura, tá? Bem, o agente etiológico é o Trypanosoma cruzi, é uma doença endêmica, porque é muito frequente na América Latina, a gente não encontra a doença de Chagas na Europa, por exemplo. E o vetor, que é o nosso transmissor, é o barbeiro, que tem o nome de Triatoma infestans, tá? No caso, a fêmea do barbeiro, que é esse indivíduo que está aqui. O que ele faz? Na verdade, a transmissão não ocorre pela picada dele, mas depois, quando ele defeca. Então, ele acaba contaminando normalmente depois que ele picou, que ele defeca no mesmo local, e por ele ter o hábito noturno, nós acabamos coçando o rosto por estarmos dormindo sem perceber e acabamos facilitando a contaminação, tá? Existem outras formas de transmissão que são menos comuns, mas são possíveis, que é a transfusão de sangue, transfusão durante a gravidez, durante a amamentação, ou acidentes de laboratório, que eu até brinquei com vocês que a culpa era do estagiário, tá? O ciclo dele aqui, diferente do anterior, tem 2 hospedeiros. Então, a gente tem um hospedeiro que é o vertebrado, que seria um hospedeiro definitivo, que são os mamíferos, e um hospedeiro intermediário, que é o invertebrado, que no caso aqui é o barbeiro, tá? E aqui tem um resuminho do ciclo. Muito bem. Então, a gente tem o barbeiro que pica a pele do indivíduo, né, do mamífero. Ele defeca. Nessas fezes a gente vai encontrar o protozoário causador da doença. Esse protozoário vai entrar nas fibras musculares, vai realizar mitose ainda nas fibras musculares. Depois ele vai caminhar para a circulação sanguínea até chegar ao coração e se instalar. Lá no coração ele vai continuar se desenvolvendo e vai continuar inchando o coração. Uma parte deles pode continuar circulando na corrente sanguínea ou ainda permanecer na fibra muscular. E isso faz com que o barbeiro, quando for picar, se contamine também, tá? E aí reinicia todo o processo. Profilaxia, então. A gente tem aqui como modos de prevenção a melhoria das condições rurais, porque é uma doença muito relacionada ao ambiente rural. O combate, obviamente, ao barbeiro. Controle da doação de sangue, então, quando houver doação de sangue, fazer uma análise completa desse sangue que foi doado. Controle de transmissão durante a gravidez, através de exames, de tratamento com remédio. E a vacinação, que não existe. Na verdade, a vacinação a gente tem que excluir aqui, tá? Leishmaniose, eu falei para vocês que tem 2, visceral e tegumentar. A leishmaniose tegumentar, ela é causada por lesões, né, na verdade, pela Leishmania brasiliensis, e ela causa lesões ulcerosas na pele. Então, a característica dela são úlceras, são feridas graves, aprofundadas na pele. O agente etiológico, que é o causador, são 3 protozoários diferentes do mesmo gênero, né, que é a Leishmania, e o vetor, que seria o transmissor, é o mosquito palha. O mosquito palha, ele transmite tanto a leishmaniose tegumentar quanto a leishmaniose visceral. Essa aqui é a imagem que eu falei para vocês, que se aproxima mais ainda do que é de fato as feridas que podem ser causadas. A leishmaniose visceral, ela tem os mesmos sintomas, só que internos, principalmente na região do fígado, causando anemia, edema, inchaços e falência de órgãos, tá? O agente etiológico é um outro tipo de protozoário do mesmo gênero, também é leishmania,
E o transmissor é o mesmo que é o mosquito palha, tá? Então o transmissor ele pode tanto desenvolver e transmitir uma quanto a outra, beleza? Bem, a transmissão, além da picada, pode estar relacionada a acidente de laboratório, transfusão sanguínea, via o desenvolvimento durante a gravidez, e alguns animais podem também ser considerados reservatórios, ou seja, além deles desenvolverem a doença e poderem ficar doentes também, eles podem transmitir isso para outros indivíduos, tá? Quando um inseto picá-los e picar uma outra pessoa ou um outro animal, tá bom? O ciclo dele também possui 2 hospedeiros, nesse caso um definitivo e um intermediário. O hospedeiro definitivo é o homem e o hospedeiro intermediário é o invertebrado, que é o mosquito palha, tá? E aqui tem um ciclo. Bem, o ciclo é muito semelhante ao que a gente vem falando. O inseto vai picar o indivíduo que vai se contaminar. Esse indivíduo vai receber o protozoário que vai para a corrente sanguínea. Na corrente sanguínea, ele vai chegar até as células desse indivíduo e vai se instalar, no caso da leishmaniose visceral, na região da pele, do músculo, e no caso da leishmaniose que causa feridas nos órgãos, ele vai se instalar principalmente no fígado, tá? E lá ele vai continuar se desenvolvendo. Esse protozoário ele se mantém na saliva do mosquito palha, então é literalmente pela picada que ocorre a transmissão, tá? Tudo bem. Profilaxia, que é a prevenção. Além do desmatamento, que causa uma migração desses insetos para as cidades, né, e para as vilas, uso de repelente de telas nas portas, nas janelas e até mesmo dentro de casa, construção de casas a mais de 500 metros de distância dessas matas fechadas e combate principalmente a cães de rua, que podem ser transmissores, como eu já citei. Eles acabam não só ficando doentes, como sendo transmissores, tá? Existe tratamento, o tratamento dos doentes também é uma forma de prevenção, porque diminui, né, a disseminação e porque se resolve. Tudo bem. A malária. A malária tem vários nomes, que são esses que estão aqui embaixo, para vocês verem. O agente causador é um protozoário, na verdade 3 tipos de protozoários do mesmo gênero. O que varia entre eles é a intensidade com que eles causam problemas, é a intensidade com que eles vão se reproduzir dentro do indivíduo, tá? A malária é uma doença também endêmica, específica da região do Brasil, mas também encontrada na região da África, né, da Ásia. Ela é endêmica no sentido de que o número de casos maior e mais conhecido é nosso, é brasileiro, né? Não significa que não existe em outros lugares, como o próprio mapa está mostrando. Mas reparem que é uma doença especificamente de região quente, com condições sanitárias abaixo do adequado, tá? Bem, o vetor é o Anopheles, que é o mosquito prego. Ele pode transmitir qualquer uma daquelas variações de protozoário que eu citei. As transmissões elas podem ser causadas por diversas formas. O mais comum é a mosquito, e o mais raro são essas outras, né? Transfusão de sangue, os acidentes dos estagiários, compartilhamento de seringas e através da gravidez. Rara não significa que não aconteça, mas a chance é muito pequena, tá bom? Vamos lá. Ciclo biológico. A gente também tem 2 hospedeiros. Nesse caso, o definitivo é o Anopheles. Nós servimos de hospedeiro intermediário, tá? Nós e outros primatas, porque o protozoário usa o nosso corpo para se reproduzir, tá? O ciclo dele, por ter 2, então vai ser sempre relacionado a picada e infestação. Esse protozoário vai se instalar nas hemácias do indivíduo, vai usar as hemácias, né, que ficam na corrente sanguínea para se reproduzir. Depois da reprodução, ele vai estourar essas hemácias, que vão liberar os novos protozoários para contaminar mais células. Normalmente, quando essas hemácias se rompem, é quando a gente tem o principal sintoma da malária, que é a febre. Febres intensas de 39, 40 graus, tá? Modos de prevenção são muito semelhantes ao que a gente já vem falando. Nesse caso de repelente, de tela, desmatamento, combate ao inseto, evitar a formação de criadouros, porque insetos em geral se reproduzem na água, que é muito comum do que a gente já vem falando, tá bom? Galera, é isso. Fiz um resumão mesmo, tá? Falei muito mais na aula, espero que ajude. Beijo!